7h32. Nas sessões híbridas realizadas nessa semana, com base aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, e outra parte dos parlamentares em home office, foram debatidos e aprovados vários processos. Alguns de autoria parlamentar e outros da Governadoria do Estado. Projetos como o que autoriza a transferência de recursos financeiros em favor da Casa de Cora Coralina, no valor de R$120 mil, foi aprovado em definitivo. Confira outros destaques das sessões dessa semana na reportagem de Cid Ramos. A sessão ordinária desta quinta-feira, que encerrou a semana de discussão e votação de matérias, contou com 12 parlamentares no plenário e o restante trabalhando remotamente. Na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos de iniciativa da Governadoria. Entre eles, o projeto de lei que autoriza a transferência de R$120 mil para a Casa Cora Coralina, na cidade de Goiás, por intermédio da Secretaria Estadual de Cultura, para custeio de despesas do museu, que está fechado desde março passado por causa da pandemia do coronavírus. O líder do governo destaca a importância desta ajuda, já que o espaço cultural é considerado um dos mais importantes do Estado. Esse recurso está indo para a Secretaria para que possa, de uma maneira rápida, melhorar e investir na promoção de cultura, no desenvolvimento. E nós temos sim que trabalhar diuturnamente para atender essa categoria que tanto merece valorização por parte do Poder Executivo e também por parte do Poder Legislativo. Por isso, todos nós votamos favorável a essa matéria. O deputado Coronel Adailton relatou o projeto aprovado em segunda votação que autoriza a criação do 44º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Séries. O novo batalhão substituirá a atual companhia da PM na cidade. Eu fui o relator deste projeto, solicitei ao governador e foi autorizado. E nós também estamos criando, através desse projeto, votado hoje, já em segunda votação, o batalhão Maria da Penha, que visa dar mais proteção, mais segurança e, inclusive, efetivamente realizar as medidas protetivas contra a violência doméstica. Apesar da suspensão da sessão ordinária de quarta-feira em razão das convenções partidárias, o resultado das 2 sessões da semana é bastante positiva. Na terça-feira, o deputado Amaury Ribeiro anunciou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e um empresário da cidade de Catalão que estava sendo acusado de incentivar trabalho infantil. O termo evita que o empresário seja multado em R$10 mil. Durante a sessão ordinária dessa quinta-feira, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Jorge Branco de Gouveia, avô do deputado Rafael Gouveia, que morreu vítima de um infarto. E ainda em plenário, o presidente da ALECO, o deputado Lissauer Vieira, foi entrevistado pela nossa equipe e falou sobre o processo eleitoral com as convenções partidárias já finalizadas e ainda sobre as eleições 2020, neste período de pandemia. Confira. Foi uma semana bem movimentada no âmbito do Poder Legislativo de Goiás. Vários deputados decidiram disputar as eleições de 2020, não só em Goiânia, mas também em todo o interior do estado. Ao todo, 13 dos 41 deputados estaduais são candidatos a prefeito nas próximas eleições, podendo chegar até a 14. Só na disputa pela Prefeitura de Goiânia são 5 candidatos. Está aqui com a gente o presidente da casa, deputado Lissauer Vieira. Deputado, esse número 13, 14, foi um número que até surpreendeu, né? Acho que nunca a gente tinha tido, assim, 2 dígitos de candidatos como candidatos nas eleições municipais. Realmente um número bastante surpreendente para todos nós, já visto que geralmente o número é bem menor. Mas só aqui na capital, em Goiânia, foram 5 deputados estaduais que registraram, que passaram pelas convenções, ainda não estão registrados como candidatos, mas passaram pelas convenções. Nós temos municípios importantes no interior do estado, que tem vários candidatos, chegando até o município de Lusiânia, que tem 2 deputados estaduais disputando as eleições. Isso é a democracia, a liderança dos deputados e o desejo da população e da sua militância política funciona assim mesmo. Então nós esperamos apenas que isso não atrapalhe o bom andamento das sessões mistas que nós estamos realizando, né, remotas com alguns deputados presentes e
de forma híbrida, e sempre desejando sorte a todos que vão participar desse processo democrático do ano de 2020. É interessante que além dos 5 deputados estaduais que são candidatos ao Paço Municipal aqui em Goiânia, né, tem candidato em Aparecida, tem candidato em Anápolis, e saltou aos olhos isso que o senhor acabou de citar, né, Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, com 2 deputados aqui da casa disputando a prefeitura. São 2 deputados atuantes, deputado Diego Sorgato e deputado Wilde Cambão, que têm todas as condições de disputar as eleições, como em outros municípios também. Então, a gente sabe que as posições políticas locais e as divergências políticas locais, às vezes, fazem um enfrentamento de parlamentares que estão aqui no plenário. O que tem que prevalecer sempre é o respeito e as boas propostas para a população. Uma pergunta, presidente, quem passa aqui pela casa fica pronto para o Executivo Municipal, na sua visão? Com certeza, nós aqui vivemos uma experiência muito grande. Eu até alguns dias atrás estava comentando e a gente vai fazendo uma análise da atuação parlamentar. Eu estou no meu 2º mandato, né? São 5 anos e alguma coisa, quase 6 anos aqui dentro do parlamento, e isso daqui realmente é uma faculdade. A gente aprende muito, conhece a realidade do Estado, as dificuldades, as necessidades dos municípios, os investimentos que são necessários na área da educação, da segurança pública, da infraestrutura, enfim, a geração de emprego. Então, quem passa pelo parlamento pode ter certeza que tem condições e capacidades de poder entrar no Executivo e exercer bons mandatos. Nós temos vários exemplos aqui na Assembleia Legislativa, que são deputados que passaram por aqui, hoje são prefeitos e prefeitos com uma atuação bastante aprovada pela população. São muitos os casos, inclusive, né? Bom, presidente Lissauer Vieira, sua avaliação, como é que vai ser esse processo eleitoral desse ano com essa pandemia do coronavírus? Vai ser um processo bastante diferente, né, Murilo? Diferente de tudo que nós já vivemos. Como está sendo a nossa vida no dia a dia. Totalmente diferente de tudo que nós já vivemos. Eu creio que será uma campanha bastante de redes sociais, uma campanha mais digital do que propriamente uma campanha como era o modo tradicional, com aglomerações, com contato físico, com as lideranças políticas estaduais visitando os municípios. Vai ser difícil fazer isso. Nós vamos ter que nos reinventar não só como líderes regionais e nos municípios que a gente vai visitar, tendo como princípio o distanciamento social e evitar aglomerações, como também os candidatos terão que fazer comícios drive-thru através de carros. Já foram feitas algumas convenções nessa modalidade, muito mais reuniões através de videoconferência, lives, e evitando assim o contato físico. Então, a gente sabe das dificuldades que nós teremos, mas acho que é um momento de aprendizado e da gente poder, de fato, nos reinventar e participar de um processo democrático que é necessário nesse momento, até porque não podemos prorrogar os mandatos, porque a Constituição Federal não permite. Presidente, uma análise sobre um tabu, vamos assim dizer, uma questão histórica já antiga. A última vez que um deputado estadual, no exercício do mandato, foi eleito prefeito de Goiânia, foi lá em 1985. Já são 35 anos, né? Depois desse tempo, de repente, se quebra esse tabu aí esse ano? Olha, nós temos bons nomes aqui para a capital que fazem parte do parlamento estadual. Temos aqui 5 nomes, deputados que representam vários segmentos, jovens, deputados que são combatentes e têm trabalhado, têm boas propostas aqui para a capital. Claro que a eleição da capital sempre será uma eleição muito difícil, muito disputada. Nós temos 2 turnos, temos bons candidatos que não são aqui do parlamento estadual, mas aqui também tem bons nomes. E a gente espera que todos tenham sorte, só pode ganhar um, então que vença o que tiver melhores propostas e as melhores intenções para a nossa capital. Presidente Lissauer Vieira, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Murilo. Obrigado a todos os telespectadores do Jornal da Manhã. Para nós é sempre uma alegria poder contribuir e estar divulgando as informações do dia a dia da Assembleia Legislativa. 7h42. E agora nós vamos falar de mobilidade urbana. Elaborar estratégias e colocar em prática ações que visam uma mobilidade urbana coletiva e sustentável tem se apresentado no dia a dia como um grande desafio que precisa de respostas urgentes. A repórter Edrisa Borges traz mais detalhes.
Garantir condições favoráveis de mobilidade urbana tem sido um grande desafio já há alguns anos no Brasil. O número crescente de veículos individuais, falta de transporte público de qualidade e diversas obras espalhadas pelas cidades deixam o trânsito cada vez mais difícil. Esse aqui não tem condições não. Depois que eles inventaram esse monte de obras, parece que você sempre está no turbilhão de carros, não consegue andar, horrível. Motorista de aplicativo não funciona, tá horrível. O que o senhor acha que precisa melhorar? Não fazer stand de obra ao mesmo tempo, né? Seria uma solução boa. Se andar devagar, sem pressa, devagar, dá para andar tranquilo. Precisa melhorar em quê, na sua opinião? Terminar as obras logo. Terminar as obras para o movimento voltar ao normal. Devia ser feito, intensificar mais à noite, né, essas obras, e finais de semana. E deixar os dias úteis para os carros trafegarem. Em 2012, foi aprovada a lei que institui diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, inicialmente definida para abril de 2017, como data limite para a apresentação do plano. Depois, em 2019 e em novembro do ano passado, o governo federal postergou novamente a data para abril de 2021. Devem elaborar e aprovar o plano de mobilidade urbana os municípios com mais de 20 mil habitantes e todos os que fazem parte da região metropolitana. O Plano Nacional de Mobilidade é importantíssimo em função dele pensar mobilidade urbana como algo articulado na cidade. Ele foi sendo adiado por vários anos em função dos municípios não terem condições de elaborar. E também dos gestores públicos, né, não conseguirem implementar nas datas previstas. O mestre em transportes aponta algumas soluções para melhorar a mobilidade urbana, entre elas, ampliar as possibilidades de locomoção. Uma das ações, e uma das mais importantes, é justamente a elaboração desse plano de mobilidade urbana, porque é por meio dele que se consegue pensar a cidade de Goiânia, e não só a cidade de Goiânia, a região metropolitana como um todo. Não se pode pensar ações de transporte, de mobilidade urbana, de maneira pontual. Todos os modais, então, bicicleta, ônibus, carro, transporte por aplicativo, transporte de cargas, deve ser pensado de forma articulada. E a maneira de fazer isso é por meio de um plano de mobilidade bem elaborado. 7h45. E em pleno século XXI, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos obstáculos, literalmente, além do preconceito. Para chamar a atenção sobre este tema, foi criado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data vai ser celebrada no próximo dia 21, segunda-feira. Aqui no Poder Legislativo Goiano, um projeto de lei que trata sobre inclusão social e questões de acessibilidade foi aprovado. A autoria é do presidente da Casa, Lissauer Vieira. A acessibilidade é garantida por lei. No entanto, ainda hoje no Brasil, pessoas com deficiência, principalmente as que têm mobilidade reduzida, enfrentam vários obstáculos. É o caso da Luzia. Ela é cadeirante desde os 3 anos de idade. Você chega num local, tem uma escada. Eu tenho que descer da cadeira para subir uma escada. Eu joguei basquete, comecei a jogar em 90, joguei até 96. Eu subia no ônibus andando com as mãos. Não era de cadeira de roda, era com as mãos. Eu subia com degrau por degrau com as mãos e alguém subia minha cadeira. Para lá depois descer a cadeira e eu descer com as mãos também. Hoje em dia tem um ônibus um pouquinho mais acessível. E fora as calçadas, as ruas, porque eu já caí várias vezes, porque por mais menos dificuldade que eu tenho de alguns colegas que têm mais limitações que eu já caí várias vezes na rua, entendeu? É a cadeira que bica no degrau e você vai para o chão. É uma cadeira que você escorrega para trás e vai para o chão. Então, eu já até aprendi a cair, eu falo que eu já aprendi a cair.
E com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão, foi criado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, o dia 21 de setembro. Há muito ainda a avançar, existem legislações que amparam a pessoa com deficiência em diversas áreas, na saúde, na educação, no trabalho, no lazer, na possibilidade também de se identificar crimes que podem ocorrer contra a pessoa com deficiência, mas o que nós precisamos é de efetivação desses direitos, que essas garantias, que esses direitos possam ser realmente efetivados pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, pela União, pelos poderes judiciário, legislativo e executivo. Ou seja, o que vale não é somente o que está na lei, mas sim a superação das barreiras físicas, atitudinais, dos preconceitos, para que todas as pessoas com deficiência possam ter uma qualidade de vida melhor, uma condição melhor para os seus amigos, familiares e todos aqueles que eventualmente passem por essa situação. Na Assembleia Legislativa foi aprovado recentemente projeto que trata da acessibilidade e integração de pessoas com deficiência, garantindo 10% do total das vagas de estágio na administração pública. A matéria, que aguarda sanção do governo, é de autoria do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira. Projeto extremamente favorável e um projeto humanitário, onde visa colocar vagas de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, para poderem fazer estágio. Isso vale destacar que aqui na Assembleia nós já implementamos isso. Aqui já é regra 10% das vagas de estágios ter pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. E agora nós queremos implementar em todas as áreas públicas do Estado. É importante para a inclusão social, é importante para nós mostrarmos que a gente está atento a essas dificuldades das pessoas que já vivem um momento difícil por terem necessidades especiais. Então, é um projeto extremamente importante e esperamos que tenha, sem maiores problemas, a sanção do governo do Estado. Agora são 7h50. E todos esses problemas estão sendo discutidos durante a Semana Nacional do Trânsito 2020, que começa hoje e tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. O principal objetivo da campanha é a conscientização de todos nesse processo. A repórter Luciana Martins está ao vivo na sede do Detran Goiás e traz pra gente maiores informações. Luciana, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Exatamente, Patrícia. Conscientização é o que falta no trânsito. A gente viu aí nas reportagens da Idrisa vários problemas de mobilidade urbana que poderiam ser evitados com planejamento, com uma educação maior no trânsito. A gente está aqui no auditório do Detran, onde acontece às 9 horas a abertura da Semana Nacional do Trânsito. É um evento nacional, cada estado tem suas ações, o pessoal ainda está ajeitando. O detalhe são as cadeiras, todas espaçadas, de 2 em 2 cadeiras, tem aí as fitas zebradas, então está havendo essa conscientização por causa da pandemia, né? Menos aglomeração, melhor. E a Semana Nacional do Trânsito, cada estado vai ter suas ações. Aqui em Goiás serão 4, nesse momento está acontecendo no Lago das Rosas, uma blitz educativa. No dia 21 tem uma na Praça do Sol também, blitz educativa. No dia 24, em frente à SMT, e no dia 25 será na saída para Trindade, na GO 060. Todos com esse caráter educativo. E o tema esse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Por quê? Porque você, além da sua vida, pode também cuidar das outras. E a gente conversa sobre esse mote da campanha esse ano com o Gustavo Mota. Muito obrigado, Gustavo. Ele é gerente de educação de trânsito aqui do Detran. Obrigada pela sua participação e bom dia. Importantíssimo esse tema, né? Bom dia, eu que agradeço a participação. Todo ano, né, o Denatran ele coloca para os Detrans seguirem um mote da campanha, porque é feito todo ano do dia 18 a 25 de setembro. Né? Esse ano também não foi diferente, né? Apesar da gente ter que efetuar uma certa redução nas ações, porque a parte educativa a gente trata muito corpo a corpo, né?
Então teve essa redução nas ações, mas a gente está trabalhando essa semana em parceria com a SMT de Goiânia, né? E para efetuarmos as blitz educativas. Bom, serão 4 ações, mas nem por isso, né, a campanha está menor. O foco esse ano foi o trabalho online. De que maneira? O Denatran ele sugeriu a todos os Detrans do Brasil, né, para a gente efetuar campanhas digitais, né, para efetuar até o contato físico com as pessoas. Então a gente está seguindo essa determinação do Denatran, mas essa semana nós vamos fazer essas 4 ações, né, com o objetivo de conscientizar as pessoas, né, porque a gente tem que diminuir o fluxo nos hospitais. Porque não é só a pandemia do Covid-19 que está acontecendo, né? Os acidentes de trânsito, eles não param, eles acontecem, então a gente está tentando conscientizar os motoristas para que cumpra as normas de trânsito. Bom, nesse momento, Gustavo, está havendo uma blitz lá no Lago das Rosas, né? A gente falou. E o que acontece nessa blitz? O que é falado aos motoristas? Nós temos o material educativo, né, da Semana Nacional de Trânsito, a gente passa a mensagem de conscientização para cumprir as leis de trânsito, né, andar dentro da lei, com o veículo, usando os equipamentos de segurança, né, verificar se o veículo está em dia na questão dos tributos, né, e respeitar mesmo as leis de trânsito. A gente pede encarecidamente à população para que cumpra as leis de trânsito. Gente, e leis de trânsito não é só motorista, não. Pedestre faz parte disso, o passageiro, o ciclista e o motociclista também. As leis englobam todos os que se deslocam, né, Gustavo? Saiu de casa, deslocou, mesmo que seja a pé, você está participando do trânsito. O trânsito ele envolve todas as pessoas. Por exemplo, porque hoje eu sou um motorista, mas a partir do momento que eu desço do meu veículo e eu já estou andando na rua como pedestre, eu faço parte do trânsito, mas como pedestre, entendeu? Então, assim, o trânsito, até no Código de Trânsito Brasileiro, até os animais fazem parte dele. Então, assim, a gente tem que cuidar, no Código de Trânsito está estabelecido que o maior sempre ele tem que tomar o cuidado para proteger o menor. Então, assim, por exemplo, de um veículo de carga, de um caminhão, de um ônibus, para o carro, para a bicicleta, para o pedestre. Então, a gente tem que respeitar, porque a parte mais frágil do trânsito é o pedestre. Agora, Gustavo, a gente estava falando sobre a pandemia, né? Muita gente deixou de usar o transporte coletivo, está andando às vezes a pé e o número de bicicletas aumentou muito, só que a gente não tem ainda as ciclovias aqui, né? Tem pouquíssimas aqui na cidade de Goiânia, então nem se falar no estado de Goiás, né? Seria uma boa opção para evitar congestionamentos, aglomerações. Na questão do ciclista, é importante ressaltar que o ciclista também tem que cumprir as normas de trânsito. É vedado ao ciclista a pedalar a sua bicicleta na calçada, ele não pode fazer isso porque a calçada é lugar do pedestre. Ele tem que usar os equipamentos de segurança, que é o capacete, joelheira, cotoveleira, né? Então, para proteger o ciclista de uma queda, né? Então, assim, é vedado ao ciclista a circular em cima de uma calçada. Muita gente não sabe disso, né? E ele tem que andar rente ao meio-fio, né? Para poder... Ele tem a norma dele também de circulação e muitas pessoas não sabem disso. Então, eu já vou tirar uma dúvida com você agora. O ciclista deve andar na direita ou na esquerda? Que a gente vê assim, né, por todos os lados. De preferência, ele tem que conduzir a bicicleta dele no fluxo contrário do veículo rente ao meio-fio. Porque aí ele consegue enxergar, né, o fluxo da via. Sim. E sempre rente ao meio-fio. Bom, com relação à Semana do Trânsito, né? Ela acontece no Brasil inteiro e só a campanha educativa, ela é suficiente? Não, na verdade, os Detrans eles têm que ter um cronograma de ações durante todo o ano, né? Então, assim, é obrigatório, o Detran está sempre efetuando as campanhas educativas durante todo o ano, feriado nacional, feriado regional, campanha de férias, fim de ano. Então, assim, a gente está sempre em parceria, né, com as secretarias municipais de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, né, com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, a gente está sempre efetuando campanhas também, fora as campanhas que são veiculadas na mídia, nos jornais, né? Muito obrigada pela sua participação, viu, Gustavo? Gerente de Educação aqui do Detran. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço.
Bom, gente, só um dado aqui, Patrícia. Só no ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 1.400 pessoas morreram devido a acidentes de trânsito. O número é menor que os anos anteriores, mesmo assim é elevado. Então, semanas de conscientização como essa são muito importantes. É com você no estúdio. Isso mesmo, Luciana. Muito obrigada pelas informações. A campanha, que vai até o dia 25 de setembro, conta com uma programação diversificada, que inclui também ações sobre o Dia Mundial Sem Carro, lives e podcasts sobre consciência no trânsito. E veja a seguir, às vésperas do Dia Mundial de Doação de Medula Óssea, Hemocentro reforça a campanha de doação. E veja também, começa hoje a inscrição para a segunda etapa do programa CNH Social, em instantes. E agora fique com imagens do elevado da Avenida T63 com a Avenida 85. E o trânsito, gente, está como? Intenso, movimentado. Vamos ter cuidado? Vamos ter cautela? Sexta-feira, final de semana, está chegando. E vamos ir na tranquilidade.